Doutor, pode iniciar. Bom, em primeiro lugar, uma boa noite a todos. Vou iniciar minha fala com agradecimento dessa seccional que acatou o nosso convite. Meu muito obrigado para todos. Eu queria um minuto de atenção agora para a gente realizar um bom trabalho. Eu solicito aos participantes para desabilitarem os microfones, diferente, né, de tempos atrás, 9 meses atrás, que nós pedimos para desabilitar os celulares. Não desabilitem os celulares, apenas os microfones, tá bem? O objetivo dessa palestra, só para vocês terem uma ideia do qual é o motivo do Dr. Caio estar aqui hoje conosco, é um complemento à matéria de ética ministrada no 10º semestre, tá? Da Faculdade FAIME daqui de Mirassol. As argumentações que nós vamos trazer aqui, vamos debater, elas pautam sobre a estrutura da OAB, especificamente os artigos 56 ao 60 do Estatuto. E não se esqueçam, meninos, que o Estatuto da OAB cai no exame da OAB. Muito importante, tá? Para iniciar, então, esses trabalhos, eu gostaria de agradecer a todos os alunos aqui presentes do curso de Direito da FAIME. Agradeço também o professor Dr. Hermes, que é o diretor da nossa faculdade, o coordenador do curso de Direito, o Dr. Herbert. E eu gostaria de dar uma palavra inicial para o Dr. Herbert, depois eu volto para falar um pouco da composição dessa honrosa mesma, bem como agradecer a participação de ilustres doutores e presidentes de subseções que aqui estão. Por favor, Dr. Herbert, você está com a palavra. Professor Gabriel, obrigado, boa noite. Eu só quero agradecer e a palavra que deixo aqui é gratidão. Gratidão a você, gratidão a todos os nobres colegas integrantes aí da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Galves, da subseção de Mirassol, um grande amigo, sempre parceiro da FAIME, Dr. Fabrício, né, está conosco, docente da casa, também esteve à frente dos trabalhos das subseções, Dr. Caio que já compareceu na FAIME em 2018, e já vou deixar, já engatilhado, um novo convite, ainda, se for possível, Vossa Excelência, esse ano ainda, né, trazer boas lições aí de processo civil, né, sempre bacana compartilhar essa matéria, né. Quero agradecer a presença de todos, Dr. Marcelo Henrique, de Rio Preto, Dr. Davanzo, enfim, grandes colegas, e, sobretudo, quero agradecer aos acadêmicos aqui da FAIME que estão presentes, né, estão chegando. Fico muito feliz pela oportunidade. Mais que uma palestra, acredito que será uma magna aula, né? E fico muito feliz pelos propósitos aí do professor Gabriel. A palavra que deixo aqui é gratidão. Estou à disposição aqui na FAIME em Mirassol e contem com a gente no que precisar. Parabéns, professor Gabriel, parabéns, doutor Marcos, doutor Fabrício e a todos aí presentes. Obrigado. Bom, parabéns para todos, né? Bom, agora na composição da mesa, essa mesa virtual honrosa, cá está o nosso doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB Seccional de São Paulo, o qual cumprimento também todos os integrantes desta Seccional de São Paulo, o doutor Luiz Ricardo Vasques Davanzo, me corrija depois, doutor, se eu pronunciei de forma errada, que eu estou um pouco enferrujado nessas linguísticas, né? Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo, né? De São Paulo, CAASP. O doutor Marcos Roberto Sanches Galves, nosso querido presidente da OAB da subseção de Mirassol, o qual cumprimento todos os outros advogados e presidentes de subseção presentes. Mas aqui, doutor, me desculpa, eu tenho que, né, fazer uma questão exclusiva de agradecer o comparecimento do meu presidente da subseção da 22ª, doutor Marcelo Henrique, com muito carinho, muito obrigado por estar aqui conosco, tá? O doutor Fabrício Fernando, né, que é ex-presidente da subseção de Mirassol, nos triênios de 2013 2015, 2016 2018, né? Professor dessa instituição também, o qual cumprimento os conselheiros e os integrantes aí dos colegiados. Gostaria também de trazer os cumprimentos do doutor Milton Mello, que infelizmente ele não está presente em face de outro evento que ele já tinha consagrado a sua presença. Tá bem? Chegou, Gabriel, chegou. Chegou aqui, doutor Milton? Me desculpa. Tá, tudo bem, doutor Milton? Então, tudo bem, fique à cheguei vontade. Um pouco atrasado, me desculpe. Não, tranquilo. Eu vou passar a palavra para o doutor Luiz Ricardo Vasques Davanzo, para ele fazer um breve pronunciamento. Depois eu retomo a palavra antes de apresentar o nosso ilustre palestrante, doutor Caio,
que eu quero dar uma pequena instigada antes dele começar a falar sobre os assuntos. Então, com você, doutor Luiz Ricardo, por favor, faça o seu pronunciamento. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Eis que as árvores procuravam uma que pudesse reinar sobre elas, e chegaram para a figueira e falaram: Figueira, reina sobre nós. E a figueira falou: Eu não vou deixar de dar o doce do meu fruto para poder reinar sobre vocês. E chegaram para a oliveira e falaram: Oliveira, reina sobre nós. Ela falou: Eu não vou deixar de dar o puro do meu azeite para poder reinar sobre vocês. E também chegaram para a videira e falaram: Videira, reina sobre nós. E falou: Eu não vou deixar de dar o suco da uva que traz o vinho, traz alegria para poder reinar sobre vocês. E chegaram para o espinheiro: Espinheiro, reina sobre nós. E o espinheiro falou: Vem, fique aqui debaixo das minhas asas, das minhas folhas, dos meus galhos, receba do meu fruto. Vislumbre as flores que estão sobre mim. O que é ser presidente de uma seccional e suas responsabilidades? Eu saúdo, eu parabenizo esta instituição de ensino. Eu saúdo o professor Gabriel, da FAIME, o professor Herbert, saúdo também o presidente, nosso sempre presidente e professor Fabrício, pela iniciativa de trazer para este ambiente, esse ambiente tão gostoso, que é como a brasa. A brasa precisa estar no braseiro, porque senão ela se esfria, senão ela se apaga, e trazer o presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que era uma promessa, que hoje é o nosso presidente e com certeza vai poder discorrer aqui hoje para todos nós sobre os frutos que tem dado. Aí sim, é um fruto, tem dado muito fruto, tem dado sombra, tem dado tranquilidade para toda a advocacia e, por consequência, também para toda a cidadania do estado de São Paulo. Um presidente que é gestor, um presidente que é desburocratizado, que no primeiro mês de gestão colocou no ar o portal da transparência, que está realizando nessa gestão a maior união do sistema OAB, CAASP e de todas as subseções e permitindo com que nós tenhamos liberdade de trabalho. Portanto, houve um acerto, parabéns a esta instituição de ensino por trazer, neste momento, esse grande gestor, que no começo da sua gestão de ordem, realizou audiências públicas, o fortalecimento de todas as instituições. Hoje nós estamos com o hashtag democracia sempre, autoritarismo não, tem sido um grande líder, que hoje nós temos isenção de anuidade para a sociedade de advogados, isenção de anuidade para a mulher parturiente, isenção de cursos da Escola Superior da Advocacia, essa visão desse grande gestor. Portanto, parabéns a todos que organizaram esse evento, saudando também o nosso presidente local, nosso querido amigo Marcos Roberto Sanches Galves, que eu já tive a oportunidade de várias vezes estar aí prestigiando a subseção de Mirassol, e gostaria de saudar também toda a sua diretoria, o Fausto, a Natália, o João Paulo e a Ana Lídia. Recebo os nossos cumprimentos, saudando também o nosso presidente de São José do Rio Preto, da vizinha São José do Rio Preto, nosso querido amigo Dr. Marcelo Henrique. Eu vejo também, está conosco aqui o presidente Leandro Contro, de Bebedouro, e o presidente Rafael Garcia, também de Americano. Recebam todos os nossos cumprimentos, e eu tenho certeza que esta noite vai ser boa. A noite vai ser boa. Nós vamos em ritmo de Tim Maia. Pode ter certeza que a noite vai ser muito boa, a noite vai ser excelente, porque a palestra do presidente Caio Augusto Silva dos Santos, tenho certeza que será maravilhosa, viu, conselheiro Milton José Ferreira de Mello? Receba também os nossos cumprimentos. Muito obrigado pela atenção e vamos ficar aqui. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas palavras, doutor Davanzo. Antes de chamar o presidente Caio, então, para falar sobre a sua função, eu queria dar uma aguçada e eu trouxe até aqui um trechinho adaptado, bem rápido, viu, doutor? Só para dar aquela fermentada no nosso bate-papo, né? É uma parte aqui do Bertolt Brecht que fala a vida de Galileu, que eu acho ela muito importante, que ele diz o seguinte: eu acredito na força suave da razão. O homem não lhe resistem, não aguentam. A sedução do argumento é grande demais. Ela vence a maioria, todos, a longo prazo. Pensar é um dos maiores prazeres da raça humana. Então, só para dar aquela fermentada, aquela inspirada no seu debate, e uma coisa que pode
ter uma força, né? Te dar uma linha nessa sua argumentação é o seguinte, eu vou abrir aqui com a leitura do caput do artigo 53 do Regulamento Geral. Isso serve também para todos os outros presidentes que aqui estão. Prometo manter, defender e cumprir os princípios e finalidades da OAB, exercer com dedicação e ética as atribuições que me são delegadas e pugnar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Doutor, qual é a sua responsabilidade? Chamo, então, o doutor Caio para falar sobre ela. Obrigado, professor Gabriel. Quero inicialmente fazer um agradecimento especial, não só ao nosso querido presidente, Marcos Galves, a querida subseção de Mirassol, mas também a esta faculdade, esta instituição de ensino, a FAIME, que nos deu a oportunidade de estarmos presencialmente em ocasião anterior, ocasião em que quem presidia a subseção era o amigo Fabrício, ele que é professor da casa e hoje integra o nosso Tribunal de Ética e Disciplina como um dos nossos julgadores. Mas eu quero, portanto, em nome do presidente Marcos Galves, do sempre presidente Fabrício, do querido professor Herbert, coordenador do curso de Direito, e do professor Gabriel, agradecer a oportunidade que está sendo concedida à nossa seccional, à OAB São Paulo, de podermos conversar um pouco, não só com os discentes desta importante instituição de ensino, os nossos alunos, mas também todos aqueles que nos prestigiam nesta ocasião, na ocasião em que conversaremos um pouco sobre as responsabilidades de todos os gestores de ordem, não apenas a responsabilidade que recai sobre o presidente da seccional. E nessa esteira, queridos professores Gabriel, Herbert e Fabrício, quero também cumprimentar a gentileza da presença dos gestores de ordem que estão conosco. Além do presidente Marcos Galves, nosso presidente da querida Mirassol, temos o presidente Marcelo Henrique, nosso presidente da vizinha subseção de São José do Rio Preto, acompanhado que está deste grande amigo, Milton Ferreira Melo, nosso ex-presidente da subseção de São José do Rio Preto, hoje nosso conselheiro seccional, e também observo a presença conosco dos nossos amigos, presidentes, Rafael Garcia, a querida subseção de Americana, e também do Leandro Contro, nosso presidente da subseção de Bebedouro, e que hoje tem a incumbência de secretariar, né, o grande colégio do Centro-Norte Paulista, agregando inúmeras subseções aí que se reúnem em discussões muito importantes para a advocacia e para a sociedade. E também, queridos amigos, quero cumprimentar a presença do nosso presidente Luiz Ricardo Vasques Davanzo, nosso querido presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, ele que foi presidente de subseção também, por 4 mandatos serviu a subseção da nossa querida São Bernardo do Campo, foi o nosso tesoureiro, vice-presidente e presidente por 2 mandatos, e hoje nos dá essa alegria de podermos caminhar juntos, lado a lado. De fato, um dos grandes orgulhos que trazemos no ambiente desta gestão é o fato de nos entendermos todos como engrenagens de um único instrumento. E para que um instrumento funcione a contento, todas as suas engrenagens haverão de funcionar em consonância, em igualdade de condições. E hoje temos a grata alegria de dizer que temos um sistema, o sistema OAB, CAASP e subseções, a nos permitir um aprendizado constante, diário e ininterrupto com a experiência de todos vocês. Por isso, meus amigos,
inicio o professor Gabriel, professor Herbert, professor Fabrício que já presidiu subseção e ainda integra o sistema, para destacar que sou devedor destes nominados amigos que, de maneira abnegada e qualificada, estão a servir à sociedade e à advocacia. E nessa esteira, meus amigos, quero, desde logo, pedir a compreensão e também como uma providência de proteção a mim. Confesso que estou já há um razoável tempo, presidente Marcos Galves, afastado da docência dos bancos da faculdade, e isso se deve em razão das atividades que me vinculei junto à nossa querida OAB São Paulo. E quem se afasta do dia a dia, do fronte, da lida importante com a academia, vai perdendo um pouco todo o traquejo, de maneira que peço a todos os amigos, aos alunos, aos discentes, professores, que relevem, às vezes, a dificuldade de encaminhamento das discussões, mas que tenhamos todos nesta conversa, nesta oportunidade, uma tentativa apenas de trocarmos experiências. Eu sou um advogado caipira e sempre repito um ensinamento que aprendi com meu avô, Milton. Meu avô, um caboclo de uma cidade muito pequena do estado de São Paulo, cidade de Álvaro de Carvalho, cidade que hoje tem talvez 3.000 habitantes. E meu avô, na sua simplicidade, mas sem dúvida alguma sabedoria, dizia que quem tudo sabe sempre erra em tudo, porque nunca ouve ninguém. E gostaria de que, portanto, esta fosse uma oportunidade de nós dialogarmos e conversarmos um pouco sobre as responsabilidades que recaem sobre os gestores de ordem. O professor Gabriel já me auxiliou muito nas suas ponderações iniciais, trazendo à lume a reflexão do nosso artigo 53 do Regulamento Geral, que traduz, na verdade, o juramento que é feito pelos advogados quando do seu ingresso junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Além, evidentemente, de demonstrar que são detentores da capacidade intelectual necessária ao exercício da função de advogado, através de conseguirem suplantar o exame de ordem, os bacharéis em direito que pretendem servir o cidadão diretamente precisam solicitar a sua inscrição junto à OAB São Paulo e prestar um juramento público cujos dizeres são aqueles postos pela leitura gentil feita pelo professor Gabriel do artigo 53 do nosso Regulamento Geral. Mas antes de falar sobre cada uma daquelas ponderações, eu quero aproveitar a oportunidade, e sempre faço isso quando estamos a conversar com instituições de ensino sérias, como é o caso da querida FAIME, da importância da defesa do exame de ordem. O exame de ordem representa um instrumento de proteção da sociedade. É fato que as faculdades de direito, e isso bem sabem todos os professores, querido professor Herbert, nosso coordenador do curso de direito, de que as faculdades de direito não formam advogados, elas formam bacharéis em direito. E aqueles bacharéis que pretendem servir ao cidadão podem fazê-lo ou pelas mãos do Estado ou diretamente através das escolhas que fizerem quanto ao exercício de uma das profissões ligadas à família da justiça. Aos bacharéis em direito que pretendem exercer a magistratura, a promotoria, integrar as polícias judiciárias, as forças públicas,
exercer a função de serventuários da justiça precisam, evidentemente, demonstrar serem detentores do conhecimento necessário para ingressarem junto aos quadros do poder público respectivo através do nominado concurso público convencional. Aqueles bacharéis em direito que pretendem servir ao cidadão diretamente, é exigido de igual maneira a submissão a um concurso público que foi atribuído à Ordem dos Advogados do Brasil, mercê não só da regra esculpida no artigo 133 da Constituição, a dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça, mas também em decorrência da Lei Federal 8.906 de 94, que traduz o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, para destacar a importância que se atribui ao advogado enquanto responsável por esse pesaroso munus público de dar voz ao cidadão. É preciso destacar, queridos amigos, de que há uma preocupação muito clara e natural com aqueles que defenderão os direitos das pessoas. Costumamos sempre destacar, presidente e amigo Davanzo, de que de nada valeria a legislação fazer a previsão de direitos se nós não tivéssemos a oportunidade de defender os nossos direitos. E a materialização da defesa dos direitos de cidadania se dá pelas mãos da advocacia. Por isso era preciso que se garantisse ao cidadão, que é a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito, que o profissional que a Constituição atribuiu a responsabilidade de defender os direitos das pessoas detivesse o conhecimento técnico necessário para que as pessoas postulassem os seus direitos. E por isso a importância do exame de ordem, que não pretende e nunca pretendeu fazer qualquer reserva de mercado, na medida em que é um concurso sui generis, que não tem limitação de vagas e que, portanto, todos aqueles que demonstrarem terem o conhecimento mínimo necessário para a defesa dos direitos das pessoas poderão exercer a advocacia após suplantar esta verificação do seu conhecimento, até para que todos saibam e compreendam que entre as profissões jurídicas não há hierarquia, há apenas o estabelecimento da competência de exercício de cada um dos profissionais ligados às atividades da família da justiça. Por isso, aqueles que pretendem exercer a advocacia, desde logo precisam compreender. Ao saírem da faculdade de Direito, serão submetidos a uma avaliação, como são os pretendentes à magistratura e à promotoria e às demais profissões jurídicas, para estarem habilitados, portanto, ao exercício profissional. E a partir desta verificação do conhecimento, também prestarão um compromisso público. O compromisso que requer do advogado a assunção de posições. Do advogado é retirado o conforto de estar sobre o muro, porque da advocacia exige a descida dele para se colocar ao lado do cidadão. Não importa o maior momento de dificuldade que ele esteja a vivenciar, para que, através do asseguramento do exercício do direito de defesa, o Estado, no exercício do monopólio da justiça, possa, através da razão, dar o direito a quem o tem
em cada uma das situações concretas. Sem o exercício da advocacia, nós não teríamos a possibilidade de convivência social, não existiria a possibilidade da existência do regime democrático, que requer o estabelecimento do diálogo entre as pessoas e o fomento do diálogo de um cidadão para com os demais concidadãos e do cidadão para com as autoridades integrantes dos poderes constituídos é feito e impulsionado pela advocacia, que não é melhor ou pior do que qualquer outra profissão, mas é cônscia do seu dever, do exercício do munus público, de dizer a tudo e a todos que para afrontar o cidadão, para dele exigir determinada conduta, para desrespeitar o seu direito individual de fazer escolhas, é preciso ter autorização legitimada na lei. Sempre estamos a relembrar, querido e sempre presidente Fabrício, de que à disposição da advocacia não é colocado nenhum instrumento bélico, nenhum ferramental belicoso que possa infringir qualquer violência física a quem quer que seja. Mas, não obstante a isso, à disposição da advocacia, queridos amigos presidentes, Marcelo Henrique, Rafael Garcia e Leandro Coutro, é colocada a maior conquista civilizatória da humanidade, que é a lei. Porque é a lei que serve como instrumento e esteio ao freio da vaidade das pessoas, notadamente da vaidade das autoridades que às vezes pretendem impor a sua vontade pessoal sobre os outros. E o advogado e a advocacia, nos mais variados rincões deste país, usam apenas a lei para destacar a todos que é preciso o respeito à legalidade, o respeito às regras do jogo. No jogo da vida, todos nós acertamos e erramos todos os dias. E a busca da paz social, da convivência harmônica entre todos nós, requer um encaminhamento das ações, das punições, das advertências, das congratulações, dos parabéns, de acordo e em consonância com as regras deste jogo. Viver em sociedade demanda de cada um de nós muita compreensão, demanda o uso da razão, e o exercício da advocacia sempre traz à lume a necessidade de todas estas discussões. E a partir deste introito, queridos amigos, pretendo perpassar, ainda que rapidamente, pelas missões que se exigem dos gestores de ordem, não só da presidência da seccional São Paulo da OAB, mas das presidências das 27 seccionais que compõem a nossa estrutura federal, do nosso Conselho Federal, com seus diretores, do Conselho do Estado de São Paulo, que temos a honra de ter conosco a participação do conselheiro Milton, também a responsabilidade que recai sobre os nossos dirigentes da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, sobre o presidente da Vanzo e sobre os queridos amigos presidentes das 246 subseções que compõem a nossa OAB São Paulo, com seus diretores, com também a contagem dos nossos integrantes das comissões, dos espaços pertinentes ao Tribunal de Ética, às prerrogativas profissionais. Tudo isso para que compreendamos que nós temos funções não só voltadas para a nossa profissão, para o cuidado com a advocacia, mas também funções
que nos comprometem com causas sociais e com a defesa dos bens maiores postos na nossa Constituição. A OAB, para que os nossos amigos, discentes e alunos que nos acompanham nessa ocasião tenham uma ideia, é uma instituição a quem se atribuiu a possibilidade da dedução de ações constitucionais, atribuindo, portanto, legitimidade à OAB sem a demonstração sequer de pertinência temática, porque a OAB é atribuída a função de defesa da Constituição. Quando a OAB fala, ajuiza uma demanda constitucional, uma ação civil pública, uma ação coletiva, a OAB, ela não defende apenas a advocacia, mas defende a sociedade, porque é até mesmo consequência imediata a sustentação da advocacia, uma forma de fixar sempre um bastião de defesa de toda a sociedade, porque o exercício da advocacia não é uma atividade que se encerra em si mesma. O objetivo da advocacia é defender os direitos de cidadania, é servir à sociedade. Por isso, a nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, ela pode apresentar pleitos para defender bens ligados ao meio ambiente, à preservação do patrimônio público, à atribuição de responsabilidades a agentes estatais, a integrantes da própria comunidade, porque é uma instituição que representa uma conquista também civilizatória e uma conquista de toda a sociedade. O conselheiro federal, querido amigo Alexandre Guzzuco, nosso ex-presidente de Sorocaba, hoje o nosso presidente da Comissão Nacional de Direitos e Prerrogativas, ele sempre utiliza-se de uma linguagem importante para que utilizemos dela hoje para compreendermos da importância da nossa instituição. Sempre diz ele que a ordem, que é dos advogados, mas que, acima de tudo, é do Brasil, porque é uma instituição que pertence à sociedade. Por isso o seu nome, Ordem dos Advogados do Brasil, porque a nossa função, sem dúvida alguma, é servir à sociedade. Para que se tenha uma ideia, em momentos de dificuldades, como que estamos a vivenciar nos últimos tempos, não só em razão desta malfadada pandemia que campeia solta em todo o mundo, causando muita preocupação, muitas mortes, centenas e milhares de famílias enlutadas em todo o mundo, mas não só em razão deste momento em si, causado pela pandemia, mas também pela agudização dos embates ideológicos que estamos a vivenciar em todas as quadras, nas quadras municipais, estaduais, nacionais. Nestes momentos, a importância da advocacia para a proteção da sociedade vem ainda com mais força atestada, porque a advocacia detém, sem dúvida alguma, a legitimidade e a serenidade para impedir os arroubos indevidos daqueles que não compreendem que o coletivo sempre é maior do que o individual, e também daqueles que não compreendem que a vontade da maioria, não obstante tenha a devida legitimidade, não pode implicar no achatamento e no descaso da minoria que tem seus direitos assegurados pela lei e pela Constituição, na construção que entendemos como direitos humanos, que nos trouxe a civilização e nos retirou
das trevas do ocaso de outrora, onde prevalecia apenas a força física do mais forte. Por isso é que, por exemplo, a OAB São Paulo, a CAASP e as subseções, recentemente, para aplacar um pouco esta agudização dos embates ideológicos, lançou um movimento denominado Movimento Democracia Sempre, onde, através das linguagens modernas da comunicação, se pretende difundir duas importantes mensagens: hashtag democracia sempre e hashtag autoritarismo não. Todos nós, ligados que somos à família da justiça, devemos, sem dúvida alguma, sempre aplaudir e venerar o conceito de autoridade. A autoridade, ela surgiu para servir ao cidadão. E no exercício deste servir ao cidadão, é evidente que nós devemos dar força e aplaudir sempre as autoridades. Mas é preciso entender que o verdadeiro conceito de autoridade é muito mais um estado de espírito do que uma insígnia que se ostenta no peito, porque quem tem autoridade é respeitada por conta do seu comportamento, por conta do respeito à lei, não pela arrogância da sua conduta e do encaminhamento despótico de não ouvir as reivindicações e de pretender estar acima da lei, impondo a sua exclusiva vontade. Diferentemente da veneração legítima que haveremos todos de fazer ao verdadeiro conceito de autoridade, nós todos juntos sempre devemos repelir e combater o conceito do autoritarismo. O autoritarismo é um grande mal. Um mal que implica, sem dúvida alguma, na desconsideração da razão e do afastamento dos verdadeiros argumentos que trazem a busca efetiva da pacificação social. E nessa esteira do movimento de democracia sempre e autoritarismo não, a nossa instituição, com o auxílio das 246 subseções e da CAASP, de todo o nosso sistema, cumpre um papel social e um dever que recai sobre todos nós, gestores de ordem. Um dever legítimo, respaldado na lei, de apresentarmos as reivindicações em favor da sociedade, em favor da advocacia e permitir com que todos os temas de importância à sociedade sejam efetivamente discutidos. Há um ditado, queridos professores Gabriel, Herbert e Fabrício, o Fabrício o conhece muito bem, que sempre se costuma dizer, através da seguinte pergunta: e a ordem não vai fazer nada? Esta é uma pergunta e uma indagação de que todos os advogados e a sociedade sempre apresenta, fazendo cobrança dos gestores de ordem. Quantas não foram as oportunidades em que os presidentes Marcelo Henrique, Rafael Garcia, Leandro Contro, o Milton Ferreira, Melo, o Marcos Galves, o Fabrício, o Davanzo, inclusive eu, ouvimos sobre o que a ordem faria sobre determinado assunto. E é preciso dizer que não há assunto e não há tabu que não impeça que a ordem discuta os mais variados temas. Discutimos questões técnicas, questões sociais, e o fazemos mediante o auxílio não só da advocacia, mas das autoridades e de toda a sociedade, que encontra no âmbito da ordem
No âmbito da Casa da Advocacia e da Cidadania, essa que são as nominações atribuídas aos nossos espaços, que encontram um ambiente necessário e acolhedor para apresentar as suas visões sobre as coisas, as suas ideologias. Nós, advogados por essência, respeitamos a todas as ideologias. É evidente que cada um de nós temos as nossas convicções pessoais, mas aprendemos a respeitar a todas as manifestações sociais, ideológicas, religiosas, porque, por essência, somos obrigados a cumprir o nosso papel de defender os direitos de cidadania. Em toda a sociedade, nós temos os mais variados grupos heterogêneos que contribuem com as suas manifestações e compreensões. Aliás, é na pluralidade de ideias, é na pluralidade de convicções, nas várias alternativas, que sempre temos a chance de acertarmos mais e errarmos menos. Por isso, a importância das nossas funções, os nossos deveres, com a ponderação, inclusive importante, de que a ordem é instituição independente do poder público, e que, portanto, nenhum órgão do poder público tem jurisdição no sentido de determinar o que devemos fazer. E esta também é uma conquista não só de toda a sociedade, mas da advocacia. Observem que nós, integrantes da Ordem dos Advogados, contribuímos com recursos particulares para as atividades do nosso sistema. E como não há recursos públicos, não tem qualquer sentido o poder público pretender dizer onde devemos ou não aplicar os nossos recursos e concentrarmos as nossas ações. Mas, não obstante esta independência importante, que nos dá a legitimidade da crítica, para criticarmos, sem dúvida alguma, os ocupantes mais impetuosos dos espaços públicos, dos poderes constituídos, que eventualmente se desviam dos seus caminhos. Isto requer de nós, sem dúvida alguma, um dever importante de transparência e de encaminhamento sempre transparente de todas as nossas atividades. E o Sistema Ordem tem feito isto. Realizamos audiências públicas sobre as mais variadas temáticas, recebemos os integrantes dos poderes públicos para empunharmos juntos sempre as bandeiras de defesa da democracia e da cidadania, mas jamais nos conduzimos como subservientes a qualquer governo de plantão. Precisamos sempre manter esta altaneira posição que traz a todos nós o orgulho de dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil é a instituição mais respeitada perante a sociedade civil. E isto está demonstrado nas mais variadas pesquisas que são encomendadas não por nós, pelos demais órgãos públicos, mais variados dos poderes constituídos. Para que se tenha uma ideia, no ano de 2019, em nova pesquisa encomendada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a OAB, ela alcançou o primeiro lugar
em aprovação perante a sociedade civil, sendo aprovada por mais de 66% dos entrevistados. Isto é importante para nós, nos traz muito orgulho, mas nos traz muita responsabilidade. A responsabilidade de cumprirmos as nossas missões, de defender a Constituição, de defender o Estado democrático de direito, que requer de nós, portanto, a legitimidade de defender todos os poderes. Nós somos uníssonos em dizer: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário são conquistas civilizatórias da humanidade e precisam ser fortalecidos. As pessoas erram, as instituições são perenes. E quando as pessoas erram, elas precisam ser punidas na medida da lei para que haja um fortalecimento do sistema de proteção de toda a sociedade. Não se cura a doença matando o paciente. É preciso sempre procurar caminhos para a construção, caminhos para que tenhamos cada vez mais uma otimização e uma melhora de cada um dos 3 poderes constituídos com todos os seus espaços. Mas com toda sinceridade, não há cabimento em se pretender o fechamento de quaisquer destes espaços de poderes, ou mesmo de espaços que representam conquistas civilizatórias. Há um ditado que diz que é necessário que coloquemos as nossas barbas de molho. E o ditado, na sua compleição maior, nos traduz a premissa de que quando as barbas do nosso vizinho estiverem pegando fogo, é necessário que coloquemos as nossas barbas de molho, porque o incêndio que estava no vizinho, que poderia não nos incomodar, quando nós menos esperarmos, ele vai estar instalado em nossa casa. O primeiro passo, às vezes, daquele que pode buscar o aplauso da plateia, de toda a coletividade, agradando-a num primeiro momento, no impulso, pode, na ação seguinte, representar um desrespeito absoluto a todo e qualquer que pretenda, mesmo com a razão, afastar a vontade pessoal de determinado governante ou de autoridade contaminada pelo vício ruim do autoritarismo. Houve um momento em que, no ano passado, se pretendeu a extinção da Justiça do Trabalho. E a Ordem dos Advogados do Brasil, notadamente o sistema, no âmbito de São Paulo, OAB São Paulo, CAASP e as subseções, legitimamente defenderam a Justiça do Trabalho. Não destacando que não se precisa falar em adaptações, em crescimento, em busca de melhora, mas por destacar que a Justiça do Trabalho também é um espaço importante de proteção do cidadão. O primeiro impulso poderia ser a extinção da Justiça do Trabalho. No dia seguinte, poderia alguém pretender a extinção do próprio Poder Judiciário, poderia pretender a extinção das forças públicas, do Ministério Público propriamente, desde que algumas dessas instituições desagradassem aquele que tem episodicamente o poder da caneta no plantão que o mandato lhe permitiu ostentar. Por isso, a nossa responsabilidade como dirigentes de ordem nos requer, sem dúvida alguma, muita paciência, abnegação, responsabilidade, resiliência. Os gestores de ordem sempre precisam estar preparados para impulsionar as suas ações sem se preocupar com o barulho dos aplausos ou com o barulho das vaias.
porque nós temos compromissos a cumprir e temos que ter a compreensão de que no arroubo da paixão, às vezes a coletividade acaba aplaudindo linchamento em praça pública. E todos nós somos cônscios em reconhecer que na altura da civilização que nos encontramos, nenhum de nós, ninguém pode pretender aplaudir linchamentos em praças públicas. Por isso é que quem cumpre a sua função, seja no ambiente das atividades da nossa querida OAB, do nosso sistema OAB, CAASP, subseções, ou mesmo junto a um dos poderes constituídos, precisa ter esta compreensão de que nós não somos artistas e os artistas é que buscam aplausos, legítimos, sem dúvida alguma, mas as nossas funções são outras, são funções de servir ao cidadão na busca dos seus respectivos direitos. Por isso é que nós temos 243 subseções que abarcam as jurisdições dos 645 municípios do nosso grande estado de São Paulo. Por isso, quando o Poder Judiciário, o Legislativo ou o Executivo pretendem realizar ações importantes de amplitude social, buscam apoio da Ordem dos Advogados, porque nós representamos o cidadão, nós representamos a sociedade civil, que de maneira independente, de maneira harmônica e abnegada, apresenta a sua manifestação e a sua opinião, não pretendendo ser nenhum senhor da razão, mas pretendendo contribuir em todas as discussões. Por isso, meus amigos, é que hoje também estamos tendo essa oportunidade de juntos conversarmos um pouco no ambiente da nossa querida FAIME sobre a função que se pretende de cada um dos gestores de ordem, dos integrantes dos quadros e dos espaços da OAB São Paulo, das subseções e da CAASP. Quero, professor Gabriel, professor Herbert e professor Fabrício, não pretendendo cansar demais aos nossos queridos amigos alunos e dirigentes de ordem, me colocar à disposição para fazer esclarecimentos na sequência, mas não sem antes verdadeiramente agradecerem mais uma vez a oportunidade que nos foi dada de estarmos juntos para conversarmos um pouco das atividades da nossa instituição. Já com o compromisso, porque nós costumamos dizer que solicitação de presidente de subseção é uma ordem, e o presidente Marcos Galves já nos disse que nós deveremos estar juntos em uma oportunidade breve, presencialmente, não só no ambiente da nossa querida subseção de Mirassol, mas também no âmbito da querida FAIME. Por isso, para assumirmos novamente este compromisso, não tardará a oportunidade de que estaremos juntos novamente. Obrigado, meus amigos, pela oportunidade. Um abraço a todos, um beijo nos seus corações. Me coloco à disposição de todos para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Vou começar falando então, doutor Marcos. Doutor Caio, muito obrigado por vossa palestra, por ter abrilhantado aí a aprendizagem dos nossos alunos. Mais uma vez, obrigado a todos, principalmente aí aos alunos que estão tendo essa aula magna, tá? Por ter comparecido. Chegamos à casa de 80 participantes nesse webinar. Eu só queria, só para complementar um pouco o que o doutor falou,
chamar aqui de forma rápida, questão de 5 minutinhos cada um, o doutor Fabrício para falar como que foi ser presidente de uma subseção durante 2 triênios aí, e logo em seguida o doutor Marcos Galves para falar quais que são aí as responsabilidades e as consequências de estar, né, de estar como presidente de uma subseção. Inclusive, o doutor Caio também já foi presidente de subseção, não foi? Ah, então tudo bem. Porque, afinal das contas, os advogados eles vão nas subseções tecnicamente, né? É como se fosse um município. Você tem a figura do Estado, você tem a figura da União, mas, em tese, a população ela é em loco. Ela vai ali no seu município garantir ali os seus direitos, etc. Então, eu passo a palavra para o doutor Fabrício para dar aquela lapidada, né? Aquela partinha final de como que foi ser presidente de uma subseção durante 2 triênios. Boa noite a todos. Inicialmente, quero cumprimentar meu querido amigo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, nosso presidente seccional, que, na sua pessoa, cumprimento já toda a diretoria seccional. Cumprimento também o presidente da subseção de Mirassol, Dr. Marcos Galves, e também estendo os cumprimentos à diretoria da subseção de Mirassol. Cumprimentar também meus amigos, todos os amigos, né? Dr. Davanzo, Dr. Marcelo Henrique, Dr. Milton, conselheiro, estivemos trabalhando no TED hoje pela manhã durante quase 5 horas, Dr. Leandro Couto, Dr. Rafael. Cumprimentar também Dr. Hermes, que é o diretor da nossa instituição, né? O Dr. Herbert, o nosso coordenador. Cumprimentar também o Dr. Gabriel, o mentor aí dessa aula aí, dessa palestra. Agradecer a honra do convite de ter participado, de estar participando junto com os nobres colegas. Cumprimentar todos os advogados que estão participando também e os nossos alunos da instituição Unifaime, também que agradeço a participação e estendo os nossos cumprimentos. Muito difícil falar depois do Dr. Caio, é uma missão muito difícil, né? Mas, presidente de sucessão, nós temos que dar cumprimento ao artigo 60, né, do Estatuto da Advocacia. A responsabilidade é grande, né? Eu estive secretário por 3 anos, depois vice-presidente por 3 anos, presidente por 3 anos, reeleito presidente por mais 3 anos e cumulando a gestão do nosso colégio de presidentes também, né, no fim da minha gestão. E hoje no TED 3. Né, é sempre dizer que, vale a pena dizer que é uma grande honra, né, trabalhar com esses queridos amigos, né, que eu nominei, é que a gente acaba tendo uma relação mais estreita e fica muito fácil trabalhar. Agora, é claro que a subseção é o fronte da OAB, né? Tudo para ali na nossa diretoria. E é claro que especialmente no presidente, né? Onde, em tese, cabe a última palavra. Para quem, né, tem a intenção ou está, né, na gestão, sabe que a gente tem que abrir mão de uma coisa muito importante para dar cumprimento aos nossos deveres, que é a nossa família. A gente deixa muito a nossa família, nossos compromissos, para cumprir essa honrosa missão de presidente de subseção. Tem muitos afazeres, muitas responsabilidades. O primeiro passo, né, que todos sabem, na gestão de uma subseção, é a gente ser o porta-voz, né, entre poder executivo, legislativo e judiciário. Todas as subseções têm os seus problemas, né, cada um tem um problema específico. Né, uns têm problema com a estrutura da casa, hoje já muito minimizada pela excelente gestão que vem fazendo o Dr. Caio, né, problemas também com advogados, problemas com nossos colaboradores, problemas com o público em geral, né? É claro que dizem que nós fazemos atendimento pela assistência judiciária, né, fazendo às vezes da defensoria pública, então sempre existe algum empecilho, sempre existe algum contratempo, né? A experiência com o presidente
uma experiência muito positiva. Se nós não estivermos dispostos a enfrentar alguns problemas, não podemos estar em cargo de liderança. Não é uma missão fácil, uma missão árdua, uma missão muito cobrada. A gente acaba sendo o espelho de toda a advocacia. Nossa conduta profissional, nossa conduta social, nossa conduta familiar, tudo isso é avaliado pelas pessoas, não só dentro da sua gestão, mas na sua vida privada também. Então, temos sempre que estar vigilantes em relação a várias situações. É claro que, como eu digo sempre, como o doutor Caio falou, e a OAB não faz nada diante dos problemas que vem acontecendo. A ordem não vai fazer nada, o presidente não vai fazer nada. Sim, nós fazemos bastante coisa. E a missão é muito árdua, porque nós fazemos, mas é um trabalho que normalmente não aparece. A solução normalmente não aparece. Porque se não há problemas, é porque tem alguém trabalhando para que esses problemas não apareçam. Tem um grupo de pessoas, um grupo de advogados dispostos a dedicar seu tempo em detrimento de sua família, em detrimento de seu escritório, de seus amigos, do seu lazer. Tem um grupo de advogados que estão trabalhando para que os problemas não aconteçam, ou desde que os problemas aconteçam, para que as soluções apareçam. Então, é difícil, mas, por outro lado, você tem um crescimento pessoal também, porque você aprende a resolver vários problemas. E também você fica sabendo, você tem noção, você tem essa ciência de que a subseção tem várias situações de desconforto, vários problemas a serem resolvidos, vários problemas a serem sanados, que por si só não se resolvem. Não depende só do presidente, depende dos advogados, depende de toda a diretoria, depende das presidentes de comissões com suas comissões. Então, como eu sempre digo aos advogados, sempre digo aos colegas, que não dependam da subseção, não dependam da seccional, não dependem do Conselho Federal, porque a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, somos nós representamos a ordem. Então, as soluções têm que partir de todos. Estamos sempre trabalhando para que os problemas não apareçam, mas a OAB somos nós. Então, juntos, a gente somos mais fortes. Então, temos que ter sempre uma OAB unida, sempre uma OAB proativa, como nós temos, em seus vários níveis, assim, em todos os aspectos. Porque, a partir daí, nós podemos conseguir ter uma gestão mais suave, uma gestão mais inteligente, e uma gestão mais eficaz. Então, a experiência é muito difícil a gente falar em poucos minutos, mas tem muitas coisas que englobam, mas não é fácil para quem passou, para quem está passando, são problemas que foram resolvidos e os novos problemas que vêm acontecendo, levando em conta a própria pandemia, que a nossa reunião hoje poderia ser na Unifaime, na nossa faculdade, poderia estar aí todos juntos, mas, infelizmente, ou felizmente, temos que usar outros instrumentos para nos comunicar. Inclusive, eu digo, em audiências, em reuniões, etc. E, sem dúvida alguma, também são problemas que vêm sendo resolvidos pela OAB, pela seccional e pela subseção de forma muito, muito efetiva. Então, é o que eu teria para falar, Vou passar a palavra ao Dr. Marcos Galves, que ele também vai fazer sua explanação. Fico também à disposição para eventuais dúvidas, e agradeço muito a participação e fico aqui à disposição e boa noite a todos, por enquanto. Com a palavra, doutor Marcos. Posso já falar? Então vamos lá. Acho que vocês me ouvem bem, né? É lógico que, primeiro, eu quero agradecer demais a presença do presidente Caio, que vem mais uma vez trazer esses ensinamentos tão importantes para nós.
o presidente da Avanzo. Fiquei surpreso quando te vi, presidente da Avanzo. Você é sempre muito bem-vindo em Mirassol. A sensação que a gente tem, muito embora no meio virtual, é que está recebendo vocês aqui. É muito bom vê-los. Eu quero cumprimentar também o Milton, nosso conselheiro, os presidentes de subseção que nos acompanham, o Marcelo Henrique, o Rafael Garcia, o Leandro Contro. Agradecer você, professor Gabriel, professor Herbert. Agradecer meu amigo Fabrício, meu presidente anterior, que me passou uma subseção perfeita, com estrutura e em funcionamento pleno. Na verdade, me transferiu essa responsabilidade, porque eu tenho que manter essa qualidade que ele implementou. Mas eu queria dizer para vocês, com relação a essa passagem pela subseção, que eu sempre digo que eu dei muita sorte. Primeiro, por ter os conselheiros que nos acompanham nessa jornada, o Milton, a Suzana, o Donato, o Odinei e o Fernando Mariano, que sempre estão aí conosco, e principalmente os presidentes que também são presidentes de subseção conosco. Tenho a sorte de ter aqui ao meu lado o presidente Marcelo Henrique. A gente conversa diariamente. Ele sabe o quanto eu prezo a opinião dele e os ensinamentos dele. Mas, além disso, é muito gratificante saber que nós temos o presidente da Avanzo, com os ensinamentos dele, e o presidente Caio, nosso grande líder da advocacia no estado de São Paulo. O que eu procuro fazer, e eu não consigo fazer, é tentar copiar o máximo possível o presidente Caio. É trazer para Mirassol um pouquinho daquilo que ele tanto faz na seccional de São Paulo. E um dos ensinamentos que eu aprendi, que, aliás, eu entro na subseção de uma forma e eu saio, o dia que eu sair da subseção, da presidência da subseção, eu tenho certeza que eu vou ser outra pessoa. E eu trago para Mirassol, na subseção, presidente Caio, muito do seu ensinamento com relação à necessidade de abrir os espaços da OAB para a diversidade, para as mulheres, para os recém-formados. E esse ano, com o aprendizado que eu tive com o presidente Marcelo, eu tive uma experiência que eu abri as comissões da casa para que quem quisesse trabalhar, quem quisesse participar de qualquer comissão, eu não iria convidar. Eu queria que aqueles advogados que tivessem interesse se manifestassem. Para minha surpresa, eu consegui fazer muito mais comissão, consegui criar muito mais atividades dentro da casa com a participação voluntária dos advogados. Então, eu quero dizer para vocês, alunos que estão nos acompanhando hoje, que a OAB e a casa onde é a sede da OAB não é casa do advogado. Ela é a casa da advocacia e da cidadania, onde todos podem participar. Para vocês que estão aí próximos de se formarem, de concluir o curso, é muito importante o que o presidente Caio falou sobre a nossa prova de ingresso nos quadros da OAB. Eu queria lembrar vocês que essa prova ela tem tamanha importância que é ela que legitima você, que é um bacharel de direito, que vai se transformar num profissional da advocacia. É essa prova que o dia que você sentar lá numa sala de audiências com o promotor, com o juiz, é essa prova que lhe outorga o título de advogado, ela é a prova de que você está preparado, que você tem conhecimento técnico para exercer a advocacia. Eu quero deixar um abraço para todos vocês, não vou me estender, depois que o presidente Caio fala, presidente Fabrício,
a gente fica aqui apertado tentando trazer um pouquinho da experiência. Mas, enfim, é muito gratificante e eu queria também falar para vocês, próximos de se formar, a porta de entrada para vocês, para a profissão, para a advocacia, é através da OAB. Procurem a OAB, participem das atividades da OAB, participem das comissões. Eu estive, presidente Caio, no mês de março, eu visitei todas as salas de aula da faculdade, o presidente Herbert estava comigo, o presidente Gabriel, o professor Gabriel, perdão, e eu fui convidar os alunos para que eles participassem das comissões da OAB. É que acabou havendo essa ruptura da pandemia, dias depois houve o afastamento social, mas a palavra vai ser cumprida, viu, professor Herbert? Os alunos estão convidados. E eu até queria trazer para vocês uma decisão que nós tomamos na diretoria, porque nós vamos constituir a comissão dos acadêmicos de direito. Nós vamos convidar os alunos ainda da faculdade para que participem de uma comissão específica para eles dentro da OAB. Era isso que eu queria dizer para vocês e quero deixar um abraço para todos vocês. Bom, gente, vocês perceberam a tamanha paixão que nós temos pela nossa profissão, né? E principalmente verificamos aí daqueles que nos estão representando administrativamente, que essa é a função principal dos presidentes, né? Agora, uma coisa que me deixou intrigado e eu preciso falar, como o Dr. Marcos falou das questões do estagiário, não se esqueçam que a nossa lei federal, nosso estatuto, ela tem a figura do estagiário. Uma coisa que está deixando de acontecer em face desses processos virtuais. Mas lembrem-se que vocês têm também a possibilidade de utilizar os recursos que nós, advogados, também utilizamos lá na CASP. Então, vão atrás, busquem essas informações para ver como que pode ser um estagiário, tá? Isso é muito importante, que eu vejo hoje, né? Você vai contratar um estagiário, a carteira de estagiário praticamente está entrando em extinção. E isso é uma figura muito importante. Eu sou daqueles estagiários que, infelizmente, eu levei um bloco de tijolo no meio dos papéis para protocolar fisicamente, ainda quando era chancela aqui em São José do Rio Preto. Há essa parte gostosa da nossa profissão, né, de você ter esse ato do aprendizado, além, né, de toda a questão cultural que nos traz. Então, é muito importante essa conexão que nós estamos tendo aqui. Vocês, alunos de direito, com esses gestores, né, que têm ali a função de nos representar, tá? De nos administrar e nos ajudar conforme é o tempo. Bom, uma coisa também que é importante, e eu gostaria de deixar claro aqui, em face de uma palestra que nós realizamos ali na 22ª subseção do Dr. Marcelo Henrico, que está como presidente, né? Nós nos deparamos com uma situação em que a nossa prefeitura de São José do Rio Preto tem tanta coisa importante para fornecer para a população de São José do Rio Preto que a gente caiu das pernas. Inclusive, ele alertou isso, né, para a gente buscar e fazer alguma divulgação através da OAB. Esse é o fruto, essa é a situação da advocacia, né? Representar a cidadania, tentar demonstrar para os cidadãos os direitos que ele tem. Isso é muito importante. Então, fica aí o convite também para essa subseção de Mirassol, para ver essas questões intrigantes que nós temos aí pela prefeitura e apresentar em formas de palestras, né, comunicar os cidadãos mirassolenses. Por fim, eu gostaria de fazer a comunicação que o Dr. Hermes, ele não conseguiu, está completamente aborrecido por não entrar nessa palestra, mas ele manda os cumprimentos para todos aqui presentes, agradece aos alunos da FAIM, principalmente aos palestrantes e os representantes da nossa subseção. Estendo ainda os cumprimentos por parte do Dr. Odinei, né, o nosso querido professor, que está em aula, né? Nós estamos aqui presencialmente em aula e ele está em outra plataforma, então ele não pôde comparecer, mas mandou os abraços. Vou deixar também um convite, e fazer igual vocês estão fazendo, né? Vamos estender os convites para o Dr. Milton, aí, os conselheiros da OAB, para prestar esse carinho
e nos falar como que é ser conselheiros da OAB para os nossos alunos, para eles entenderem essa noção, e o Dr. Davanzo, para falar da nossa querida CAASP, da Caixa de Assistência dos Advogados, que ela é muito, muito importante. Vocês não têm noção de como é bom ali a gente ter esses requintes de apoio, né? Nas nossas casas. Então, fica aí o convite estendido para todos. Do mais, alguém quer a palavra? Algum aluno quer fazer alguma pergunta? Ou daremos por encerrada a nossa atividade? Falem ou calem-se para sempre. O silêncio é a negativa tácita, tá? Dr. Milton, quer falar alguma coisa? Quero. Eu acho que nós estamos diante de duas grandes autoridades da OAB e eu não poderia deixar de cumprimentá-los, né? Dr. Caio, né? Aprendi a admirar o trabalho que ele desenvolve e hoje eu tenho como um amigo. E não é diferente com o Dr. Davanzo, né? O conheci há pouco, mas também admiro o trabalho que tem feito em prol da advocacia na área de assistência, junto com toda a sua diretoria. E não é diferente como o Dr. Caio faz e conduz a diretoria. E toda essa atividade em conjunto com o conselho, que é muito importante essa participação e uma prestação de contas, como é feita, né, com transparência pela OAB e pela CAASP. Então, é importante que os nossos amigos aí, as nossas amigas alunas aqui presentes, tenham em mente, né, essa questão da transparência também. Né? E, certamente, com transparência, como é feito pela CAASP, pela OAB e pelas subseções, nós vamos ter um mundo bem melhor. Né? E aquilo que é transparente, a gente não precisa esconder. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas têm dificuldade de falar as claras. Então, a importância deste conhecimento, né? Porque as pessoas que tenham conhecimento, elas têm condições de debater e de entender e de aceitar as diversidades. E evitam, certamente, que a corrupção não é só do dinheiro. A corrupção também é da cultura, é da memória, é de tudo. Então, eu chamo a reflexão, e eu acho importante isso daí, o Dr. Caio nos trouxe muito bem isso, né? E o Fabrício e o Marcos Galves também falou um pouco sobre isso, rapidamente, digo, mas que eles venham à reflexão, né? E que busquem para as suas vidas essa transparência. E que essa transparência contamine toda a sociedade. E certamente viveremos bem melhores. É isso que a gente espera para o futuro. E quero dizer mais. E a advocacia, e aí estou dizendo para os jovens e as jovens acadêmicas, da importância da transpiração. Né? Eu acho que vocês estão certos, estão aqui acompanhando aí o Dr. Gabriel, está trazendo informações importantes para a nossa formação, né? O conhecimento do funcionamento do sistema OAB-CAASP e das subseções, e isso vai fortalecê-los mais adiante. Vocês vão ver o quão isso é útil para a vida de vocês. Portanto, aqui o meu abraço, o abraço dos demais conselheiros que, infelizmente ou felizmente, também tem compromisso, porque nós precisamos trabalhar, né? Doutor Odinei, doutora Suzana, doutor Luiz Donato, o Fernando Mariano também, que é de Votuporanga, que é um parceiraço nosso, e o Fabrício falou hoje, 5 horas na Câmara de Julgamento da Terceira Câmara, estivemos há pouco, junto com o pessoal da Comissão de Sociedade de Advogados, no segundo dia do seminário de Sociedade de Advogados. Por isso, avisei o doutor Gabriel, o doutor Marcos talvez ia me atrasar um pouco para o ingresso. E é um sucesso esse seminário. Eu acho que
nós temos que aproveitar essas oportunidades que esse momento virtual nos traz, porque talvez nós não estivéssemos, pela Comissão de Sociedade de Advogados, levando a todo o Estado de São Paulo, quiçá a todo o Brasil, as informações importantes que a Sociedade de Advogados estão entregando a nós, advogados. Então, convido a todos, se puderem, nós temos mais 2 dias também de seminário, pelo YouTube, Cultura e Eventos OAB São Paulo, amanhã, a partir das 17h30, e na quinta-feira, no mesmo horário. E digo mais aos acadêmicos, eu vou depois me desculpar com a presidente da Comissão dos Acadêmicos, que a Comissão dos Acadêmicos vem vindo com uma proposta muito bacana para todos os acadêmicos, né? Ela já tem feito algumas lives aí de sucesso, com mais de 1000 presença de acadêmicos, e certamente o que ela vai trazer agora, e eu vou deixar a curiosidade para vocês, que isso é importante, vai ajudá-los muito no enfrentamento, né, e na busca da gestão de suas carreiras e de seus escritórios. Então, pessoal, para o sucesso, que é importante e que venha com dinheiro, mas busquemos a felicidade. Eu acho que esse é o nosso norte maior. A felicidade eu desejo a todos vocês, meus amigos aqui de plataforma e a minhas amigas e meus amigos acadêmicos. Um forte abraço a todos. Gabriel, antes só do encerramento, eu só queria registrar a presença, a grande presença do presidente de José Bonifácio, da subseção de José Bonifácio, Rodrigo Faquim de Medeiros. Está aí com a gente também, tá bom? Tá ok. Um grande abraço para o doutor. Só para a gente fechar, né, mais uma lição, e perceberam que eu citei Bertolt Brecht no início, para aguçar o nosso prazer, né, de argumentar, de pensar. Eu queria expor essa lição que eles nos traz também, que é o reflexo de ser advogado, que é o seguinte, ele fala: há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam 1 ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida, e é aqui que tem que ser o advogado, a toda a vida, e estes são imprescindíveis, tá bem? Então, meu muito obrigado a todos. Doutores, muito obrigado pelo carinho, pela prestação de informação que vocês tiveram com os nossos alunos. Tem aí no chat também o endereço para vocês enviarem e-mail de perguntas. Se tiver alguma pergunta, ficou aqui com medo ou está acanhado de falar, envie pergunta que eu vou remeter aí para os doutores responder, ou se não, se for aí por praxe jurídica na questão da nossa matéria, na legislação, eu já passo as informações para vocês. Mas fico muito agradecido por esse carinho, por esse evento. Muito obrigado e espero que aconteça mais, tá bem? Gente, um grande abraço e dá como encerrada as nossas atividades de hoje. Parabéns para todos. Todos merecem palma. Parabéns, professor Gabriel. Parabéns, presidente Marcos Galvez. Muito bom. Obrigado, Boa noite, meu Rafael. presidente Marcelo Henrique. Tudo bem? Graças a Deus, meu vizinho, meu sempre presidente, nosso maior conselheiro, Milton José Ferreira de Mello. Você tem razão, na estatura. E na capacidade, né? E no caráter também. Obrigado. Um grande abraço, viu? Muito obrigado obrigado. pela oportunidade de estar com vocês. Um abraço, Marcos. Presidente Caio, me permite, presidente Caio, antes de Vossa Excelência ir embora, um grande abraço de São José do Rio Preto. Você é o nosso líder, você é o nosso professor. Nós hoje somos presidente de subseção, claro, ao lado dos conselheiros, mas graças à sua presidência, à sua liderança, que nos facilita na condução dos nossos trabalhos perante os nossos colegas advogados e advogadas. Obrigado, e hoje foi mais uma aula. Você sabe que ouvi-lo é um aprendizado que a gente leva para a vida toda, porque você, de forma pausada, faz com que a gente reflita cada palavra que você profere.
Parabéns, parabéns mesmo, meu amigo. Obrigado por ter estado conosco. Muito obrigado pelo carinho, Marcelo. Sentimos falta das orações do presidente Caio nas posses, né, Marcelo? Que a gente vai e as orações... Mas eu acho que estamos próximos dela, eu acho que vamos passar logo, nós vamos fazer essas orações junto, porque a gente não consegue acompanhá-lo, né, Marcos? Então nós temos que só ouvi-lo, fazer o quê? O homem é demais, não tem jeito de acompanhar. Só o Davanzo que consegue. O presidente Caio é bom em tudo, isso que é bom. Obrigado pelo carinho, meus amigos. Fiquem com Deus. Um abraço, Gabriel, Herbert. Um abraço, doutor. Muito obrigado. Um abraço, presidente. Um abraço. Apareceu aí, né, Rodrigo? Saudade de todos. Bom, presidente. Abre a câmera aí, meu. Tchau, fica com Deus. Um abraço, Davanzo. Um abraço, Marcelo. Um abraço a todos. Saudades. Rodrigo, você é danado. Você não abre mesmo a câmera, né, Rodrigo? O que foi? O Botox eu tô no carro, cara. Eu tô no carro. Tô justificado. O Davanzo quer saber a marca daquele biscoito que ele comeu lá na sua casa, Rodrigo. Só vai ter picanha da próxima vez. Sim. Ô, Rafael, você vem aqui para Bonifácio o dia que tiver um evento, viu? Pode vir. Mas já fui convidado também. Estou sabendo que a bolacha é boa. É, boa pra caramba, meu. E José Bonifácio tem até Botox lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, saudade de todos. Abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus. Abraço. Rodrigo Fachin, meu amigo. Um abraço. Um abraço, Milton. Presidente Davanzo, atende esse presidente. Antigamente eu mandava mensagem, Vossa Excelência respondia. Davanzo. Às 3 horas da manhã, de domingo para segunda. 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã. Que hora que foi? Que hora que foi a última? 3 horas da manhã, de domingo para segunda. Aí eu não aguento. Eu mando a mensagem no WhatsApp dele, o Marco e o Rodrigo já sabe. Eu pergunto para ele, você está dormindo? 3 horas da madrugada. Um abraço, meus irmãos. Um abraço. Vai com Deus. Bom descanso para todos aí, viu? Doutor Marcos, aí? Obrigado, Marcão. Abraço, Gabriel. Um abraço a todos aí. Abraço. Um abraço, tá? Sucesso. Gabriel, parabéns, viu, meu amigo? Parabéns. É a advocacia de Rio Preto, agora em Mirassol também, viu? Agora o presidente Galvez não vai mais aguentar a gente, viu, professor Herbert? Rio Preto faz parte da grande Mirassol, né, Marcos Galvez? Exatamente. O pessoal tá vindo todo mundo para cá, transferindo para cá. Não posso fazer nada. Acho que isso é um sintoma do futebol, entendeu? A gente está na primeira divisão. Meu Deus. O Palmeiras está bem no campeonato. Então aqui a gente tem um convênio com o Mirassol, o ingresso fica mais barato, então vem todo mundo para cá. Quer ver jogo de primeira divisão, Marcelo? É assim. Abraço a todos. Fabrício. Valeu, Caio. Tchau, querido. Tchau. Todos, boa noite. Até a próxima. Valeu, presidente Fabrício, grande presidente, o melhor presidente de subseção que nós já tivemos em Mirassol, viu? Fabrício, depois o Marcos, viu? Obrigado. Valeu, meus amigos. Marcou, parabéns, viu, professor Fabrício, professor Gabriel, parabéns, foi muito legal. Eu acho que esse compartilhamento da OAB com os jovens, com os acadêmicos, isso faz com que a gente torne ainda mais forte a nossa profissão, né? Parabéns a todos. Com certeza. Obrigado a todos. Show. Tchau. Tchau, abraço, gente. Tchau, Tudo doutor. certo aí, professores? Certo, pode encerrar. Podemos fechar a sala? Pode fechar. Vamos lá. Grande abraço, pessoal. A OAB de portas abertas. Obrigado, doutor. Show.